Que a graça de Cristo seja conosco nesse Conectados com a Palavra. Memória. Como está a nossa memória? É complicado quando a memória falha, quando precisamos lembrar de certas coisas e não conseguimos lembrar, não nos vem à memória determinado fato ou situação vivida. A ciência médica e farmacêutica vem se empenhando em produzir medicamentos que possam estimular nossa memória. Certamente são de grande ajuda se corretamente aplicados e usados. O nosso Deus sempre se preocupou com a situação que tem a ver diretamente com a memória do seu povo. Ao longo do percurso percorrendo o deserto que separava o Egito, de onde haviam saído, para a terra de Canaã, para onde estavam indo, ao longo desse percurso, durante o tempo que durou cerca de 40 anos, Deus levou, por meio de Moisés, o povo de Israel a organizar 3 grandes festas anuais. Cada uma delas tinha o seu significado. Cada uma delas tinha o seu tempo certo no calendário anual, quando deveria acontecer, bem como o tempo de duração das referidas festas, que também tinha o seu tempo distinto para durar, né? As referidas festas tinham o seu lugar determinado onde devia acontecer, ou seja, sempre no lugar onde ficava o tabernáculo. E depois do tabernáculo, o templo, que deu lugar, então, o tabernáculo deu lugar ao templo, né? Então, qual é o objetivo de tudo isso? Trazer à memória das gerações seguintes o que ocorrera na história do povo. Um dos salmistas, chamado Asaf, ele, lá no Salmo 78, ele dá uma ideia de como é que isso funciona do ponto de vista de Deus. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à geração próxima os louvores feitos pelo Senhor, o seu povo e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. A eles, por sua vez, contassem os seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Esse era o objetivo de Deus, para que o povo tivesse essa memória viva, né, do que Deus fez, do que aconteceu ao longo de toda essa trajetória. Hoje nós temos instrumentos de sobra, muitos recursos que nos permitem transmitir acontecimentos, valores, princípios e ensinos, mas nem sempre foi assim. No tempo do povo de Israel, a caminho da terra prometida, ou mesmo quando já havia se estabelecido na terra, esses recursos que estão à nossa disposição hoje, lá não existiam. Para manter a memória dos acontecimentos, era necessário que as informações fossem passadas dos pais para os filhos ou de uma geração, a geração presente, a outra geração, a futura. A transmissão ocorria oralmente ou por meio de eventos, razão por que foram estabelecidas as 3 festas anuais. Mas a transmissão oral não saiu de moda. Não obstante termos à disposição esse cabedal de recursos que nos permitem gravar, armazenar informações, ainda assim a transmissão oral tem o seu valor e lugar na vida das pessoas do mundo odierno. Falar daquilo que se tornou importante para nós é indispensável. Trazer à memória fatos importantes da história da nossa vida certamente faz bem e edifica a vida dos outros, das outras pessoas ao nosso redor. Relembrar o que Deus fez por nós faz com que queiramos compartilhar nossa experiência com outras pessoas. Pedro e João, eles foram duramente reprimidos pelas autoridades judaicas no seu tempo, lá no início da igreja, lá no livro de Atos está registrado isso. As autoridades queriam fazer com que eles se calassem.
que não falassem mais de jeito nenhum a respeito do nome de Jesus Cristo. Mas aí esses dois corajosos apóstolos, enfrentando as autoridades judaicas do seu tempo, poderosas que eram, disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse é o princípio. Não podemos deixar de falar do que nos aconteceu, do que temos visto e ouvido, do que ocorreu na nossa vida. Que Deus nos dê forças para que não nos calemos, mas continuemos firmes, falando, levando sempre aos outros e deixando essa memória viva, a memória das coisas que nos aconteceram vindas de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Venha comigo em oração em instantes. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelo exemplo que nos é dado lá do Antigo Testamento, mas que vale para os nossos dias. É preciso relembrar coisas maravilhosas que tu tens feito e continuas fazendo. Em nome de Jesus. Amém.